Bom dia, classe, bom dia, irmãos amados de Deus, não é? Não estamos juntos, não é? Mas estamos unidos, amém? É importante por demais sabermos que diante do quadro estamos passando, já há meses, entra um mês, sai outro, sai um, entra outro, e nós estamos nessa situação ainda, nesse clima não agradável ainda, mas faz-se por demais importante estarmos unidos, a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo ânimo, sabendo que temos o mesmo Deus que está cuidando de cada área, em todas as circunstâncias, em toda a situação. Muito bem. Coube a mim a lição número 12, baseada em 2 Coríntios, capítulo 11, não é? Com o título A Prova da Autoridade Apostólica de Paulo. Pastor Mark falou algo a respeito dessas lições e, em especial, ontem, agora domingo, né? Do mês, ele trouxe uma lição muito especial, tratando com bastante clareza a respeito dessas situações, desses falsos apóstolos, né? Muito bem. Nota, é por demais importante o versículo-chave da lição aí que nós estamos estudando sobre, então, bater do coração de Paulo, a lição número 12 aí, do capítulo 11, segundo aos Coríntios, né? Veja, amados, é importante ler, na verdade, todos esses versículos, até o versículo de número 15 aí. Veja essa passagem comigo. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-nos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardai de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da carne. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam a ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esse texto rico deixa bastante claro aqui a vida de Paulo com relação a essa situação na igreja de Corinto e o porquê desta carta, desse desafio de deixar então algo mais aclarado, né? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade de poder estar falando junto com esses amados irmãos um pouco mais sobre a vida de Paulo, a situação de Corinto e desses opositores da verdade, esses falsos apóstolos, Senhor.
que está sendo tão visto em nossos dias, realmente não enquadrando com os princípios doutrinários da tua bendita e santa palavra. Permita, Pai, que esse tempo junto, esses momentos que estamos meditando nesta lição, possa nos deixar mais esclarecido a respeito. Agradecido, ó Pai, nós oramos em Teu Santo Espírito, faça isso verdade em nossos corações. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós abordamos aqui, é importante por demais, irmãos, reflita bem, se possível for, quero crer que sim, nesse versículo-chave aí, o versículo 2, né? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Aqui está o pivô, aqui está realmente esse âmago, aqui está esse centro do tratado de Paulo para com esses amados de Corinto, nessa situação, o zelo tão especial da parte dele, para que eles não fossem tão engodados aí, né? Vamos então estar prosseguindo aqui nessa lição, vendo aqui então, diante dessa principal parte dessa mensagem, dessa lição, nesse versículo 2. Mas veja, então nós temos nela 3 pontos, e vamos então, 2 ou 3 lições, abordar. Primeiro ponto, destaca aqui, nesse primeiro ponto, a autoridade de Paulo comprovada pelo serviço prestado à igreja, conforme o capítulo 11, versículo 1 a 15, o texto lido vai mostrar isso todo aí, conforme eu acabei de ler para nós. E o versículo 2 em destaque. Oxalá que em nossos dias encontrarmos homem dando coração, talvez na simplicidade de cada um dos homens de Deus, mas dando o seu melhor, aplicando a sua vida, desgastando em prol da obra, para poder ver então esse trabalho sendo desenvolvido, pessoas crescendo na fé, amadurecendo na fé, sendo as bênçãos nas mãos de Deus. Infelizmente, alguns são vistos, conforme o pastor Márcio declarou no domingo, né, na última lição, aí na lição anterior, e é o que estamos vendo em nossos dias, esses opositores, esses falsos apóstolos, ensinando algo que não é a verdade. Muito bem, veja aqui primeiro, irmão, colocação desse primeiro ponto. Primeiro, com o zelo de Deus. Veja, com o zelo de Deus. É o coração na obra, amados, é o coração na obra. Grande zelo, eu diria, grande zelo. É um zelo assim, na verdade, com Z maiúsculo, né? É do íntimo, é corpo, alma e espírito nesta vida, nesse ministério, dando o seu melhor aí. E assim deve ser como líder, no papel de cada pastor, cada missionário, cada obreiro, à frente de um trabalho, diante do dia a dia, nas muitas adversidades, nas muitas áreas, mas aplicar o coração de tal maneira que então o Senhor seja glorificado. Aliás, só a Ele é cabível toda a glória e toda a honra. Então veja, não é um zelo da carne, não é um zelo carnal, é superficial ou como ciúme de quem quer aquilo que não é seu, querer aquilo que não é seu. Então é um zelo totalmente diferente, é um zelo do profundo da alma em prol de ver uma igreja realmente bem sucedida, não só pensando numericamente, mas uma igreja pura. Segundo, este zelo de coração, e com muita razão, pois Paulo é o pai na fé desses amados. Veja, pelo evangelho que ele pregou, eles foram gerados. Aí em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15, 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 14 e 15, nós lemos assim: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu
pelo Evangelho vos direi em Jesus Cristo, porque eu pelo Evangelho vos direi em Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo para os amados de Corinto, né? Que bênção então ver alguém destacando, vocês são meus filhos na fé, vocês foram gerados até o ministério do Evangelho que eu então preguei para vocês. Nota, alguém disse que o pastor precisa cheirar ovelha. Eu até concordo em parte que o pastor precisa cheirar ovelha. Se as ovelhas não saem do curral, certamente está junto ali vai cheirar sim. Mas o ruim é quando as ovelhas deixam o curral, se dispersam e o pastor tem que ir atrás. Então, certa feita ocorreu comigo, alguém disse, o pastor precisa cheirar ovelha. Eu disse assim, o lugar também da ovelha é no curral, é no aprisco, né? É no aprisco, então eu não teve alternativa. Mas veja, amados, temos aqui então essa condição a respeito, através desse zelo aqui que Paulo, de uma maneira tão refinada, preparando a igreja como uma noiva pura, para apresentar ao marido, a saber, a Cristo Jesus, conforme aí o versículo-chave do nosso texto, né? Provérbios 27, versículo 23, fala que o pastor deve sim conhecer o estado das ovelhas. E aqui vemos então um homem que está aplicando a sua vida com relação às ovelhas, mostrando o perigo, né? Advertindo do perigo e mostrando que ele não foi pesado em nada. Então, ele tinha autoridade para fazer isso, o coração aplicado na vida, nesse ministério aí, né? Muito bem. Uma terceira colocação aqui, amados, é triste para um pastor, para um obreiro, ver a igreja em que ele se deu, em que ele se desgastou, sendo então enfraquecida, seduzida, até dividida, né? E por falsos apóstolos, por opositores, como pregamos há poucos dias, Neemias, com Sanbalate, Tobias, Gesem, esses homens aí que eram opositores no trabalho, né? Na igreja, infelizmente, acontece pessoas assim, não é? Amados, saber que alguém está sendo opositores, traindo, né? Seduzindo, trazendo divisão, isso é ruim por demais. Então, chamado aí os falsos apóstolos, os hereges da vida, né? Aliás, são tantos hoje, né? São tantos. Eu gostei do que o pastor Marcos Santos falou na lição, tratando bem a respeito. Não temos apóstolos hoje, né? É bastante claro essa ênfase que ele deu aí, que a lição tratou a respeito, né? São muitos que estão citando o nome, etc e tal, mas por trás das cortinas são situações não agradáveis, usando um verbo, um nome que não é realmente bem aplicável a eles, né? Muito bem. Então Paulo, amado, sentiu, temeu que a maturidade deles fosse corrompidas, assim como foi com Eva, pela serpente, enganados, e assim se afastassem da simplicidade que há em Cristo, conforme o versículo 3 e 4, aqui no caso de Gênesis, aqui, né? Então, amados, por causa de Adão e Eva, essa situação, então saiu do fio da meada, distorceu, né? Foi expulso, né? Então é ruim por demais saber que alguém trabalha em prol, deu a vida, etc. Então Paulo, eu temo, eu fico com receio que eles vão se corromper, como foi o caso de Eva pela serpente lá no jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 3. A simplicidade que há em Cristo, foi o versículo 3 e 4 do nosso capítulo. Infelizmente, a verdade, alguns há que complicam o que é simples, não valorizam a mensagem da cruz, e infelizmente está tão visto em nossos dias, né? E então, ou se afastam da fé que confessaram,
ou tornam-se super crentes, né? E querem pastor a gosto, né? Mensagens a gosto, louvores a gosto, variedades, inovações, etc. Essas pessoas, na verdade, amados, são como alguns desses falsos obreiros, falsos ministros, né? E alguns, na verdade, são tão linguarudos, como diz a história, alguns já conhecem, já ouviram falar, é engraçado, mas é triste, né? Alguns têm a língua tão comprida que quando morrer precisa então de 2 caixões, né? Um para sepultar o corpo e outro para sepultar a língua. Então alguns querem mais divisão, separação, né? É criar problemas, é trazer tristeza, é dividir a igreja, situações muito críticas, infelizmente, né? Amados, felizmente, a verdade, alguns há que complicam o que é simples, não valorizando a mensagem da cruz. Ok, veja, são então fariseus, fé mais lei mais obra, conforme Atos capítulo 15, versículo de número 1 e 5, Atos capítulo 15, versículo 1 e 5 diz: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Versículo 5: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então veja, amados, alguns estão bem, precisa ter fé sim, mas também a lei, mas também as obras, né? Então alguns criam, dificultam aquilo que é simples, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois são as feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Ok. Quarto, vemos aqui a importância de um líder, um pastor seguro, com postura bíblica de sua incumbência. Abrir então o jogo, rasgar o verbo se necessário for. Veja, amados, isto é provando com a vida, diz o apóstolo Paulo, conforme o versículo 4 a 12 aí do nosso texto, né? E aqui diz tudo a respeito então da autoridade que Paulo deixou bastante claro. Eu quero ler essa passagem, espero que ela fique bem gravada aí em nossas vidas, né? Versículos de número 4 a 12 está registrado assim: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou seja, recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de você pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Deus é testemunha, não é? Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos
são obreiros fraudulentos, que cometem fraude, né? Como os corruptores dos nossos dias, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo, transfigurando, eles não são, né? E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, amados. É bom refletirmos sobre isso. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Guarda isso, aprenda isso, tenta pôr isso realmente na consciência, né? E diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Resultados, sem dúvida alguma, serão drásticos, né? Para pessoas que estão usando, então, de fraudes. Ok, amados? Aqui nós temos a importância, então, de homem seguro, incumbido para desempenhar a tarefa pelo qual foi chamado, preparado, consagrado, enviado, né? Muito bem, isto é provado, então, conforme o texto lido. Paulo deixou bastante claro qual era o propósito dele e a sua incumbência, o que ele estava fazendo ali e a vida dele, não é? Muito bem. O que Paulo disse combatendo tais heresias, conforme Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8, nós temos também essa passagem aí de Gálatas, capítulo de número 1, confirmando aqui, sim, Gálatas 1, 7 e 8, os irmãos têm aí a oportunidade de estar conferindo essas passagens também. Veja lá, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. É muito claro que Paulo está falando aqui para os Gálatas, como abordando também para a igreja, então, de Corinto. E afirmando, amados, que o verdadeiro evangelho está definido, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. O evangelho de Cristo está aí definido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Tá aí, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Muito bem, aqui vai mostrando que foi visto por vários, por certos, outros mais, um grupo e tal. Assim sendo, comprovando o que Paulo estava fazendo, pregando, né? Mas ainda, irmãos, veja, o caráter de tais apóstolos, veja, fraudulentos, diz aí a palavra, fraudulentos, cometem fraude, com aparência de piedade. Segundo Timóteo 3,5, nós estamos praticamente chegando ao fim da nossa lição. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo de número 5, nós lemos assim, segundo Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Veja lá, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. O pastor Gal pregou, então, domingo de manhã, falando em 2 Pedro, etc., daquela mensagem bastante clara. Então, tantos têm aparência, aparentam ter piedade, etc., mas destes afasta-te. Muito bem. Eles podem transfigurar até em anjos de luz. Nós já vimos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Eles podem transfigurar até em anjos de luz. Cuidado, irmãos. A provocação é cuidado com esses falsos profetas, falsinadores aí, né?
Observação, irmãos, o que está registrado nos versículos 4 a 12, que nós já lemos tanto como 2 vezes, né? É por demais relevante. Aqui está a base de onde Deus aplicou na vida, a obra, viu uma igreja pura para ser apresentada, viu uma igreja na condição de tão pura para apresentada ao noivo, o Senhor Jesus Cristo, né? Então é por demais relevante. Isto sim deve calar qualquer falso apóstolo, qualquer falsos opositores. Paulo sim pôde falar. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, conforme 10, 17 e 11, 10. Aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Muito bem, no que fizermos, amados, também, conforme 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, farei tudo para a glória de Deus. Certamente tais apóstolos, tais falsos apóstolos, não fazem as coisas para a glória de Deus, mas sim para a glória própria. Aqui vemos então Paulo dizendo, aquele glorie no Senhor, conforme 10, 17 e 11, 10 também. Muito bem, esperamos em Deus que temos tirado lições para nossas vidas e partiremos então para o segundo ponto, caminhando, permitindo ver na próxima aula. Espero que os irmãos estejam atentos, estejam a ouvir, apreciando aí, através de outubro da Igreja Batista em Rio Pequeno, São Paulo, como o pastor Márcio tem dado ênfase, né, para poder estar ouvindo mais das lições, mais da mensagem, mais do que pode ser feito dentro dessas limitações que temos, né? Tão bom se tivesse aqui abraçando uns aos outros, não é possível, mas aqui vai o meu abraço para os amados irmãos. Espero que você possa então estar desfrutando com gratidão no coração, ouvindo lições que possam trazer edificação para a sua vida, glórias e honra ao Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, muito, muito agradecido por essa oportunidade que está nos proporcionando de poder, junto com esses amados, estarmos ministrando a Tua Palavra, tirando lições para as nossas vidas. Sejamos guardados, ó Pai, de pessoas, homens fraudulentos que se mostram em certa figura, até como anjo de luz, mas tentando, se possível, enganar os próprios escolhidos. Ó Pai amado, a Tua Palavra nos adverte desde nos afastarmos. Dá-nos sempre, Pai, a Tua direção para andarmos centrados na vontade do Senhor, a quem te louvamos e agradecido oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, amados. Amém.